Júlio, se eu não conto o que eu vivi, como é que futuramente alguém vai saber como é que foi esta vida? Porque não é só minha vida, é uma época inteira. Hoje a Sala de Guerra traz para vocês a história fantástica da senhora Alda Schlem Niemeyer, uma brasileira que inadvertidamente teve encontros com diversas personalidades do século XX, principalmente da Segunda Guerra Mundial, tendo passado todo o conflito na Alemanha após ter ido em 1939 ao país como turista. Vivendo hoje em Blumenau, Santa Catarina, aos 102 anos de idade, Dona Alda Niemeyer praticamente salvou sozinha aquela cidade durante as terríveis enchentes de 1984, quando, como radioamadora, coordenou todos os esforços de defesa civil para manter a cidade abastecida. E em 2012 foi condecorada em Brasília com a Medalha da Defesa Civil Nacional. Mas nesta entrevista você vai conhecer a história da Dona Alda Niemeyer durante a Segunda Guerra Mundial, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu nasci em Joinville, onde aportaram os meus primeiros antecedentes, 1848, na colônia Dona Francisca, que ficava num bairro que se chama Schröder até hoje. Duas das minhas bisavós já nasceram em Joinville, e da parte suíça, o meu bisavô chegou no Brasil com 4 anos. O meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos e meio, minha irmã tinha 4 semanas, e a minha mãe voltou para a casa dos pais dela, em Curitiba, onde eu passei toda a minha infância e a juventude até 1939. Minha mãe, depois que viuvou e voltou para a casa dos meus avós, conheceu o gerente do Banco Alemão Transatlântico, que era brasileiro naturalizado, alemão de nascença, e era gerente do Banco Alemão, e tinha a cada 3 anos, meio ano de férias. E assim, em 1930, a minha irmã com 9 anos e eu com 10, fomos a primeira vez com o meu padrasto e a minha mãe para a Alemanha. Passamos o Natal lá, vimos a primeira neve, fizemos aquelas guerras de bola de neve, que eu detesto quando a neve cai aqui no pescoço, é ruim, é chato, mas o Natal na Alemanha foi maravilhoso. Em 1930, com 10 anos, eu só me lembro por exemplo, do Jardim Zoológico, do Teatro de Fantoches que vimos em Munique. O meu pai nos levou para Ida Oberstein. Ida Oberstein é a cidade onde são lapidados as pedras preciosas. Nós vimos museus, fizemos uma viagem de cultura. Muita coisa se gravou nessa época, mas eu tenho a lembrança de uma época segura, tranquila, com os pais do meu padrasto proporcionando um Natal maravilhoso, inclusive com uma banana que nos botaram ali de presente especial. Quando demos uma mordida, franzimos a testa porque não tinha gosto de banana para nós naquela época. Mas eu me lembro de tempo tranquilo. Tivemos em Berchtesgaden, fizemos o passeio de navio no Königssee, onde tem aquele eco fantástico naquela parede de pedras ali, de rochas. Eu lembro realmente de um tempo tranquilo. A segunda viagem para a Alemanha eu fiz em 1936, a convite do consulado alemão. Eles, durante a Olimpíada, convidaram esportistas que não tiveram a capacidade de participar das Olimpíadas, mas que tinham, assim, um certo nível esportivo. Assim, eu fui convidado pelo consulado e passei também 4 semanas numa vila em Potsdam, junto com outras meninas do mundo inteiro, da Irlanda, da África, da Inglaterra, da França, tudo descendentes de alemães. Isto foi uma viagem de propaganda que a Alemanha fez. Naquela época eu não realizei isto, mas depois eu vi que era um meio de propaganda também. Nós estivemos em Potsdam, tivemos
palestras. Veio um que cantou com a gente, nós tivemos os ingressos para as Olimpíadas gratuitamente, e depois pegamos um ônibus e fomos até Königsberg. Imagina que viagem para alguém de 16 anos que de repente está no meio do mundo, que está pulsando em volta dela. Nós fizemos essa viagem, eu conheci a Alemanha por causa disto, e depois, no fim dessa viagem, paramos em Nürnberg para assistir o Parteitag. E é ali que eu tirei a fotografia que eu tirei. Rudolf Hess, eu apertei a mão dele, ou aliás, ele apertou a minha mão. A prima dele era casada com um pastor em Curitiba, Elisabeth Hess, Elisabeth Frank. E quando eu me despedi deles, porque a gente vivia na casa deles, como a Esther e a Ruth viviam na nossa casa, a Elisabeth, a mãe da Frau Frank, disse: Alda, se você encontra por acaso Rudolf Hess, brincando, tá? Você manda um abraço da prima dele, da Elisabeth. E no acampamento que eu falei para vocês em Munique, durante a época, em Berlim, durante a época da Olimpíada, tínhamos uma visita sei lá onde é que foi, no Reichstag, encontro com Rudolf Hess, que cumprimentou os visitantes do Reich, que éramos nós. Daí eu digo, putz, Rudolf Hess, eu tenho para ele um abraço da prima dele, que é a prima do nosso pastor em Curitiba. Me botaram na primeira fila. E quando ele passou de um por um, quando ele apertou a minha mão, eu disse para ele: eu trago para o senhor um abraço da sua prima Elisabeth Hess, casada com o pastor Frank em Curitiba. Ele disse: wenn Sie nach Hause kommen, grüßen Sie sie von mir. Quando chega em casa, leva um abraço meu para ela. Isso, como eu te disse, Christian, nada foi programado, nada foi calculado, nada foi pensado. Isso caiu para mim, pronto. Em 1936, já era mais... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Era diferente, era mais militar, era mais marcha. Não sei se era porque nós tivemos aquele tratamento pontual, nós tínhamos que levantar cedo, tínhamos que fazer a ginástica de manhã cedo. Era um acampamento de ensinamentos também. E já era tudo sob a cruz suástica, tá? Que você via a cruz suástica em vez do schwarz-weiß-rot, do preto, branco e vermelho, que eu conhecia como bandeira alemã. Você via de repente uma suástica, era mais militar, mais rígido. A pontualidade dos trens e dos bondes até era igual, era a mesma coisa. Mas já era tudo mais alinhado, mas não era mais aquele ambiente barroco, tranquilo e tudo. Já era tudo mais militar, mais organizado. É a impressão que eu me lembro agora não sei como é que eu vou te explicar aqui. A diferença era sensível, era assim, era notável. Assisti um jogo, mas eu não me lembro mais muita coisa da Olimpíada. O que eu me lembro da Olimpíada, o que me impressionou muito, foi a última apresentação numa Freilichtbühne, num palco aberto. Tá? Ali dançava a Paluca, naquela época a senhora bailarina da Alemanha, o Feuervogel, o Pássaro de Fogo, e o Benno Haltermeier, que também dançava. Foi a primeira vez que eu vi, no fim do espetáculo, holofotes formar uma cúpula, parecia uma cúpula de igreja. Depois eu vi que isto já era uma arma de guerra, porque foram os holofotes que procuraram 39 e depois 40 os aviões no céu. Isto já era uma armação de guerra. E eu me lembro também de uma palestra que alguém fez, que falou das Autobahnen. Tinham que trabalhar tudo, quem não tinha trabalho, que não tinha profissão, era forçado a trabalhar
nas autobahnen. E eu me lembro nitidamente da palavra que ele disse: nós precisamos de um meio de transporte norte a sul, leste a oeste. Isto foi já tudo, eu vi depois, anos depois, como preparação de guerra. Mas só eram mais voos de propaganda. Eu vi o Zeppelin em Curitiba. Quando ele veio aqui para o Brasil e subiu a costa, subiu de Paranaguá para Curitiba, eu vi o Zeppelin aqui. Depois, nos outros anos, os Zeppelins eram mais usados como propaganda. O meu pai estava no outro lado desse estádio enorme, dessa arena enorme. Eu tinha recebido o meu convite junto com outras meninas do grupo que a gente viajava e estava num lado do estádio e ele estava no outro lado, porque ele tinha que comprar o ingresso dele. E eu encontrei ele só depois, quando eu fui liberada, porque depois do espetáculo ali, quando terminou o Parteitar, eu encontrei com ele, aliás, ele me procurou, ele sabia onde eu estava, e nós fomos então para casa, viemos para casa. Depois eu encontrei com ele. Pois é, nós fomos em grupo lá, algumas meninas, eu não sei mais quantas, eu acho que 3 ou 4, e ficamos nas arquibancadas bem em cima. Quer dizer, eram lugares não muito procurados, mas eram lugares que a gente via o estádio todo. E no fim de cada apresentação, tinha milhares de soldados, milhares de esportistas, milhares de Arbeitsdienst com aquela pá no ombro, fazendo manobras e marchando por aí. E no fim dessas apresentações todas, o Hitler, no carro dele, dava a volta no estádio todo, para finalizar. E quando ele começou essa roda aqui no lado, eu comecei a descer as escadarias ali, os degraus do estádio, e me plantei atrás dos SS-Männer, dos homens da SS, que estavam à segurança entre o público e o estádio. E um deles murmurou para mim que eles não podiam se mexer muito. Você não pode ficar aqui. Digo, eu posso. Eu não vou fazer nada, eu só quero tirar uma fotografia. E quando o carro com o Hitler passou, eu apertei primeiro o gatilho dessa maquininha pequenininha que eu tinha e depois eu olhei. E o resultado, como eu já te disse, é essa fotografia aqui. Meu pai, porque ele mandou revelar o filme para mim. Você tirou uma fotografia que ninguém de nós conseguiu tirar, porque tinha mais brasileiros e mais curitibanos nesse Parteitar. E realmente eu acho que, fora essa fotografia, eu não vi outra de amigos nossos que estiveram lá. No início eu não dei muito valor, não. Eu não achei que eu fiz grande coisa ali. Eu tirei uma fotografia, pronto. E os interesses de uma menina de 16 anos são bem diferentes. E o que significa essa fotografia, que é de uma época que é pesada, né? Era uma época difícil. O que sente um francês quando ele pega hoje uma fotografia ou um quadro ou uma reprodução de Napoleão? Não dei muito peso a essa fotografia, não. E durante anos eu tinha esquecido que ela existe. E eles estiveram, a Hannah Reitsch e o Rolf Hirt, com os planadores em Curitiba. E como Curitiba tinha uma colônia bastante grande de descendentes de alemães, eles tinham frequentemente visitas, tanto de grupos de teatro como de concertistas. E assim, eu não sei como e de que jeito, a Hannah Reitsch e o Rolf Hirt pararam e vieram para Curitiba. Eu só sei que eles montaram os aviões dele naquele campo de aviação militar que tinha, era pequeno, não era aeroporto de hoje. Naquela época não tinha aviação comercial ainda, mas um aviãozinho desses pequenos de aviadores de esporte, puxaram os aviões dele para cima e a gente podia observar as manobras que eles fizeram. Evidentemente, a gente tentou chegar o mais perto possível e como o meu padrasto, meu pai, era do clube de esporte que estava bem em frente desse campo aéreo, a gente tinha a possibilidade de estar lá e ver como eles subiram
as manobras que fizeram e na hora da descida também. A gente acompanhou até que eles ficaram atrás das árvores e das casas. Isso foi eu não sei, me lembro assim vagamente de uma onda de gente que queria fazer uma viagem para a Alemanha, principalmente jovens. Eu acho que era mais curiosidade do que alguma coisa, alguma ligação ao país. Era mais curiosidade. Então, o meu padrasto providenciou para minha irmã e para mim uma viagem de maio até outubro com viagens na Alemanha. Tudo programado, ele tinha tudo preparado e programado. E nós, a minha irmã e eu, isto para aquela época era um evento assim meio, como é que eu vou dizer, estranho. Hoje em dia, jovens viajam o mundo inteiro. Naquela época, duas moças de 17 e de 18 anos viajar sozinhos, sem pais, era um espetáculo especial dentro da sociedade, né? Mas nós fomos, e como tinha um amigo do meu pai viajando no mesmo navio, o meu pai havia pedido a ele que cuidasse um pouco das filhas. E ele cuidava muito. Nós tomávamos café com ele na mesa do navio. Ele perguntava: o que vocês vão fazer agora? Nós vamos jogar shuffleboard. O que vocês vão fazer agora? Nós vamos jogar carta. Nós inventamos de ocupar ele. Botamos no quadro que tinha ali com acontecimentos sociais: procura-se turma de bridge, porque sabíamos que ele gostava de jogar bridge. Ele realmente conseguiu achar companheiros de bridge e deixou de controlar a gente. Então, tivemos uma viagem bem tranquila. Foi uma viagem que me marcou por um acontecimento impressionante. Morreu um dos marujos a bordo e fomos assistir o enterro, não dá para dizer. Era no meio do mar, não tinha terra por perto, que ele tinha que ser sepultado de uma ou de outra forma. Então ele estava em cima de uma tábua, coberto completamente de lonas e alguns pesos que eu me lembro. Então estávamos em volta desse casse. Bom, estava numa rampa inclinada sobre o convés. O capitão falou do marujo, da vida dele, do comportamento dele. A orquestra tocava e a gente rezava. Todo mundo rezou o Pai Nosso, quando lentamente esse sarcófago, como é que chama isso, não sei, esse embrulho, desceu a rampa e foi para o mar. Isto me marcou muito. Eu pensei, porque nós tínhamos o costume de todo sábado ir ao cemitério levar flores para os meus avós, então eu imaginei como ia ficar a família desse marujo, que não tinha possibilidade, só tinha fotografias e lembrar ele lá no mar, lá no fundo, sei lá, até que fundura desceu, isso ali me marcou, esse sepultamento desse marujo. Em Hamburgo chegamos dia 1º de maio, dia do trabalhador, e o meu pai, meu padrasto, eu chamava ele de pai, tinha alertado uma família amiga dele e o filho mais velho dessa família estava no porto de Hamburgo para receber a minha irmã e eu. Foi bom, foi uma viagem boa, tranquila. Nós nos despedimos do tio, chamávamos ele de tio, ele foi para outro lugar e nós fomos para a casa desses amigos. E aproveitamos o tempo, viajamos pela Alemanha, que o meu pai tinha conhecido e nós também já conhecemos os amigos do meu pai de viagens anteriores, de 30 e de 36. Fomos fazer um tour pela Alemanha. Enquanto isto ecluiu a Segunda Guerra Mundial, dia 1º de setembro, e nós viajando tranquilamente ainda pela Alemanha. Quando voltamos para Dortmund, onde tínhamos deixado a nossa mala e era o nosso encontro com a família e onde tínhamos o endereço fixo, tinha uma carta do consulado brasileiro, que quem quisesse voltar para o Brasil teria que estar em Hamburgo tal dia, tal hora, para pegar o último navio que ia sair do porto de Hamburgo em direção ao Brasil. Nós já tínhamos passado essa data pela nossa viagem, nós nem nos preocupamos com isso. Por isso ficamos
o tempo todo de guerra na Alemanha. Nós ficamos no início em Dortmund e depois, quando o meu pai sempre escrevia, no início já tinha combinado pela Suíça, íamos nos comunicar. Ele escreveu: fiquem onde vocês estão, a guerra é rápida, é um blitzkrieg, vocês no Natal vão estar em casa. Vírgula, nada disso, né? Ficamos lá presos. E como ele era gerente do Banco Alemão Transatlântico que funcionava, ele tinha mandado marcos de ouro para lá. Com marcos de ouro a gente podia se sustentar. Nós achávamos que podíamos viajar para a Suíça, onde a gente tinha parentes distantes do meu avô ou do meu bisavô, mas eles não deram a permissão de saída da Alemanha. Não permitiram que a gente saísse, não deram o visto de saída. Tivemos que nos, então, arranjar. Não tínhamos roupa de inverno, porque a nossa passagem de volta para o Brasil era dia 12 de outubro, passagem paga, camarote reservado, com tudo prontinho, só que não podíamos aproveitar essa viagem de volta, tivemos que ficar lá. E com esses marcos de ouro que o meu pai tinha mandado para lá, a gente recebia todo mês uma quantia pequena. Nós fomos então de Dortmund para Dresden, achando que Dortmund, que era uma cidade extremamente industrial, carvão e minérios, tá? Com minas de lá. Era uma cidade realmente que podia ser um alvo para o Luftkrieg, guerra de aviões do ar. Fomos para Dresden e lá soubemos que tivemos que fazer alguma coisa, que nós não podíamos viver assim soltamente. Então, com o dinheiro dos Goldmark que nós recebemos, conseguimos um estudo para minha irmã na Musikhochschule e eu comecei a trabalhar numa clínica dentária. Todo esse relatório você tem naquelas folhas que eu te dei hoje. Eu fiz todos os cursos de enfermagem, tanto de consultório como de clínica dentária especificada, com toda a cirurgia de boca e de rosto, e, paralelamente, os cursos da Cruz Vermelha. Assim, eu me ocupei os anos todos, de 40 até 44, 43. Fim de 43, eu casei, engravidei logo e pedi, então, a minha transferência da clínica para uma maternidade. Começaram os cursos, tudo de novo. Na Alemanha não se faz nada sem instruções profissionais, cursos profissionalizantes. Até a moça do balcão que vende sedas e fazendas tem que fazer um curso profissionalizante. Assim eu fiz um curso atrás do outro, primeiro em enfermagem, depois especializada em bocal. Na Cruz Vermelha valia tudo, todos os cursos, e quando eu passei para a maternidade, começaram todos os cursos de novo, que eu fiz puericultura, então tratamento de parturientes e tratamento de recém-nascidos, até que nasceu o meu filho. Eu acho que pela propaganda eu só posso falar daquilo que eu ouvi e vi. Nós não podíamos ouvir outras estações senão da Alemanha. E eu sei que foi espalhado a notícia otimista que a gente ia vencer. Só os veteranos da Primeira Guerra Mundial, como por exemplo o pai do meu marido, ele dizia: isto não vai dar certo. Napoleão voltou derrotado, não vai dar certo. E realmente tinha já pessoas que tinham dúvida naquela época. Eu, para ser bem franca, não me preocupava. Para mim era questão de sobrevivência, um dia atrás do outro. Eu não pensei no futuro, no fim da guerra, como é que eu ia passar. Eu vivi o dia a dia e aquilo que se deu no presente. Mas eu sei que já tinha gente que duvidava da vitória alemã. Mas daí veio o bombardeio de Dresden em 45, em 13 de fevereiro de 45. Eu já tinha levado o meu filho
para fora da cidade. Bad Elster, onde a minha irmã, depois que terminou os estudos, foi para uma outra família amiga nossa em Bad Elster. Era uma cidadezinha bem aconchegante, com águas termais. Todos os sanatórios de lá viraram clínicas da Cruz Vermelha. Era declarada cidade aberta da Cruz Vermelha. Em todos os telhados dessa cidadezinha e nas entradas de todos os lados tinha a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha. E achávamos que a minha irmã estava segura lá. Então, uns 3 ou 4 semanas antes do bombardeio, eu levei o meu filho para lá, porque nós tínhamos medo da invasão russa, porque os russos estavam chegando e avançando. O fronte veio cada vez mais perto. E então eu levei o meu filho, que nasceu em agosto, tinha meio ano, levei para ela e fui para o prefeito dessa cidadezinha e fiz perante ele uma declaração que se no final da guerra, porque a gente via que estava se aproximando o fim da guerra, se o final da guerra ela não tivesse notícias minhas, mas a possibilidade de voltar para o Brasil, que ela pudesse levar o meu filho. Isto com carimbo, com cruz swastika e tudo assinado e tudo perfeito. Infelizmente sumiu esse documento, eu não sei onde é que ficou. Então, quando eu voltei para Dresden, tive o azar de assistir o final da guerra do lado errado. Porque as bombas que caíram, que destruíram essa cidade que você vai conhecer, Cristiano, que é uma cidade maravilhosa, e aquilo que eles construíram estava tudo, eu posso te mostrar como estava quebrado, como estava destruído, não tinha nada em pé daquilo. Era uma cidade, quando eu cheguei lá, que só olhava com janelas que pareciam olhos cegos. Está tudo reconstruído agora. É uma cidade que não tinha finalidade de guerra, não tinha indústria de guerra. E eu voltei para lá pela educação que eu tive, com respeito à minha sogra, que estava sozinha e tinha uma pensão de idade, tudo gente de idade, tudo gente velha. Chamava-se Dauerheim Schürz, quer dizer, como aqui nos pensionatos você pode botar os velhinhos, você podia entrar nesse Dauerheim que tinha quartos que você alugava por mês, por ano, enquanto a gente pagava. E ela estava sozinha, meu sogro tinha falecido, meu marido estava no front, então, de consciência e respeito a ela, apesar dela ter sido, desculpem a expressão, uma jararaca, ela foi tudo menos uma sogra, uma mãe para mim. Eu voltei para lá para poder ajudar. E tive, então, o azar de assistir à destruição dessa cidade e sobrevivi 2 ataques aéreos. O primeiro, quando veio, fomos pro porão e cada um dos ocupantes dessa casa, tinha 3 andares, tinha no porão o seu lugar já definido, onde você podia botar uma cadeira, uma poltrona, ou podia levar tudo que você podia salvar. Na hora H de um ataque aéreo, você só pegava aquilo, a tua bolsa e aquilo que mais precisava e descia. Então fomos, quando veio o alarme, era uma sirene miserável. Sabia-se que aviões iam se aproximar. Corremos para o porão e foram uns 15 ou 20 minutos, você escutava aqueles estrondos ali pertinho e foi horrível. Você acha que é o fim da vida, você acha que não sai disso ali. E de repente estava tudo quietinho de novo, nós saímos de lá, a nossa casa estava em pé, mas sem janelas e sem portas. A pressão das bombas tinha arrancado tudo. E bem no telhado tinha alguma coisa que pegou fogo, mas eles conseguiram apagar. Então, achávamos que tinha terminado a nossa experiência de guerra. No frio danado, porque tudo aberto, tudo com um vento louco, olhando a janela fora, você viu, era uma casa de esquina, tá? Então, a casa no lado direito, a casa na frente e no lado esquerdo tinha buracos. E o que estava de madeira em cima, em chamas. E nós estávamos ali, na nossa casa. E estávamos calculando, pensando o que nós vamos encontrar no outro dia, o que nós não vamos encontrar no outro dia. Passaram-se algumas horas, isso foi às 11 e pouco da noite,
entre 3 e 4 horas, veio o segundo bombardeio. Você escutava, não tinha mais sirene. A sirene acabou. Mas você via os bombardeios chegar pelo ruído. E as bombas caindo. Corremos para o porão e o nosso lugar era descendo para o porão na escada, no lado direito. Quando chegamos no fim da escada, já estava todo ocupado o lado direito com outros refugiados que da rua se refugiaram. Nós nos refugiamos então no lado esquerdo, porque nessa altura do campeonato, qualquer cantinho serve. E eu só me lembro que eu estava num canto e de repente estava no meu colo uma criança, com assim uns 8, 9 anos. E as bombas chegando. É horrível, aqueles estrondos chegando cada vez mais perto. A gente se encolhe. Eu sei que eu peguei a criança, segurei a cabeça dela quando deu aquele estrondo e a gente sabia, foi a nossa casa que pegou. Tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada. Nem o fogo que a gente antes tinha visto pelos buracos onde normalmente era jogado o carvão e tudo aquilo que tinha que ser mantido no inverno, tudo isso estava coberto de destroços. Bom, nessa altura você acha que o que vai acontecer agora? Respirar você não pode, porque estava um pó e tudo escuro. Uma voz chamando um nome e a criança respondeu. E eu fechei a mão e digo, putz, está colando, lambi sangue. Digo, bom, deve ter acertado a criança. Mas não foi a criança, foi o meu dedo, que estava, uma sanefa veio. Isto eu me lembro que eu tirei essa sanefa. Ela tinha furado o meu dedo, passou aqui, e a ponta só deve ter achado a cabeça da criança, porque ela estava bem viva quando a mãe chamou e ela respondeu, ela sumiu, eu não vi mais ela. Daí deu mais um estrondo, mais uma explosãozinha, e nós aprendemos pela defesa civil, isto depois me ajudou aqui na enchente muito, onde entra luz, entra ar e é capaz de a gente poder sair. Eu não sei quem abriu esse buraquinho e era um daqueles vazamentos de porão, por isso saímos da escuridão, do pó, para um inferno de fogo. Vocês não podem imaginar que força tem este fogo. Ele parece que te suga, mas nós aprendemos a andar pelo fogo, dessa forma, como eu já expliquei para vocês a vez passada. O outro engancha ali, porque a mão você não segura, mas assim, tenta isto uma vez, tenta arrebentar, anda assim, contra a água, contra fogo, contra vento, dessa forma você anda segura e em corrente. Nós éramos em 3 e saímos pelo fogo em direção ao rio Elba. Veio uma sanefa ou uma madeira, eu não sei o que foi, e bateu na minha testa. Vocês podem ver, tem um leve afundamento aqui. E eu fiquei 3 semanas cega pelo calor que atingiu e congelou o meu líquido dos olhos. Congelou. Queimou, que nem clara de ovo, tá? O médico me explicou depois. Isso aqui sangrava, mas eu não enxergava mais nada. Nós saímos do nosso porão sem lenço e sem documento no sentido da palavra. Não tínhamos nada, só roupa no corpo. Eu nem achei a minha bolsa, nem me lembrei da bolsa quando saí de lá. Você quer sobreviver, você não pensa em mais nada. Por sorte, quando chegamos no rio Elba, subimos o rio Elba, começamos a andar, saímos na periferia da cidade e não sei aonde, paramos numa casa, batemos na porta e a minha sogra pediu um pouquinho de água para lavar o meu rosto, que estava sangrando. Daí viram que tinha um machucado aqui e que eu estava cega. Eu não enxergava mais. Claridade e escuridão, sim, mas figuras e ambiente, nada. Tivemos a sorte de ter batido na casa de um médico. E eu me lembro nitidamente que alguém segurava a minha cabeça e escutei os soluços. Foi a mulher do médico que segurou a minha cabeça, soluçando de compaixão, provavelmente, e ele limpando o meu rosto,
cortou um pouquinho do cabelo aqui, colou um esparadrapo, sei lá o que mais que ele colou, e botou alguma coisa na minha vista. E tiveram ainda a gentileza de nos oferecer um café. Aquilo que era chamado de café. Era cevada, torrada, moída, e chamávamos de mukifuk. Era café na época, mas era quentinho, era gostoso. E a mulher do médico até cortou um pedaço de pão em pedacinhos e me deu na boca, antes de começar a nossa caminhada. Nessas semanas em que eu consegui andar segurada, eu só escutava vozes e o bufar de cavalos no meu lado. Me explicaram que eram os cavalos do Circo Zarazani, que tinha no meio da apresentação, veio o alarme, eles não tiveram tempo de trocar de roupa. Pegaram os cavalos e fugiram na mesma direção que nós. De noite, a gente pernoitava em varandas, ou estábulos, ou porões, onde nos deram um abrigo. Comida, aquilo que a gente conseguia. E eu me lembro, quando eu já estava assim, mais ou menos enxergando, entramos numa estrebaria. Eram vacas. Deve ter um colono com um monte de vacas ali. O calor das vacas e aquele calorzinho, ai, foi gostoso, porque era fevereiro, e a gente só com a roupa no corpo. Eu vi uma das vacas lamber no canto. Digo, o que ela está lambendo ali no canto? Meti a mão e tirei um tubérculo desse tamanho. Vi que era uma cenoura. Lavar? Para quê? Né? Mexi, limpei ela com a mão, pedi desculpas para a vaca e comi a cenoura. Foi a melhor cenoura que eu comi na minha vida. E fomos assim andando até uma cidade que chamava Tetschen-Bodenbach. Ali eu me refiz, então cicatrizou aqui a ferida e a vista estava quase boa, mas não tínhamos documento, não tínhamos nada. Voltamos a pé todos esses quilômetros, a pé, porque não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada, não tinha condução. Graças à organização e à eficiência dos alemães, porque é um povo desgraçado, eficiente que só vendo. Na entrada de cada rua que vinha para Dresden, tinha uma secretaria pequena, improvisada, onde você podia se alistar. Então ele perguntava o nome e a rua onde a gente morava. Então ele olhava o plano, disse, bom, totalmente destruído. E ali recebemos o nosso primeiro documento. Eu tenho tudo isso, eu posso mostrar isto para vocês. Total Schaden, tá? Prejuízo total, na Elisenstraße 9. E a família onde a gente estava tinha, por acaso, uma máquina fotográfica com um filme dentro. Filme antigo, eles achavam que não ia mais funcionar. Mas nós levamos, por via das dúvidas, e tiramos fotografias. Eu tenho essas fotografias da Elisenstraße 9, daquilo que sobrou da nossa casa, dos destroços. E voltamos com aquele papelzinho que nos identificou com total Schaden, quer dizer, provando que nós realmente não tínhamos mais nada, só a roupa do corpo. Outra caminhada em direção a Bad Elster, onde estava o meu filho e a minha irmã. Ali já tinha, na Tchecoslováquia, uma parte de linha de trem, que chegava perto de Bad Elster, em Bad Brambach. E pegamos esse trem, era sardinha em lata, a gente estava empilhado, tinha gente sentada nos bancos e entre os bancos nos vãos estavam a gente aglomerada. E eu me lembro que tinha uma senhora no canto, dormindo, uma jovem senhora dormindo, de lado uma senhora de meia idade com um nenê no corpo. E lembrando o meu nenê que eu ia ver, eu queria ver e peguei, ela tirou a minha mão e disse, não pega. Digo, por que não? Diz ela, o meu neto nasceu anteontem, morreu há pouco. E se alguém do trem nota que ele está morto, eu tenho que jogar ele pela janela.
eu não quero. Nós queremos chegar àquela cidade onde ela tinha parentes. A mãe não sabia que o nenê já estava morto. Estava dormindo de cansaço. Onde eles ficaram, não sei, eles desembarcaram, saíram do trem em uma outra cidade. Nós saímos em Bad Brambach e caminhamos ainda noite adentro. Meia-noite chegamos em Bad Elster, batemos na janela no quarto da minha irmã. Eu vi o meu filho de novo e eu estava grávida do segundo filho. Isto eu descobri lá mesmo. Isso é a minha história do bombardeio. Eu tenho a impressão que todo alemão tinha medo da invasão russa. Eu soube por amigas que uma das nossas amigas foi violentada por 16 russos e morreu ali na hora. Foi um atrás do outro e isso me contou uma amiga que estava ali presente, que também sofreu o mesmo, só que não tanto como essa, né? Ela era muito bonita, era uma beleza, cabelo ruivo, bonita, personalidade. Depois veio a ocupação russa e americana, chegou perto, quando os russos juntaram os estrangeiros. Eles tiraram a gente das casas particulares e, para organizar o transporte, eles nos tiraram da casa dos nossos amigos, levaram para uma cidade vizinha e nos deram acampamento, nos deixaram numa fábrica, em um escritório que era isso aí, cubículo só. E o russo falava um pouquinho alemão e me explicou que é para deixar a minha irmã bem no canto e eu na frente, porque os russos respeitavam muito mulheres grávidas. E nós tínhamos um nenê aí junto, né? Então ele vinha 3 vezes por dia e disse: "Komm, Frau, weiß Wasser." Me pegou na mão, me levou para uma espécie de cozinha improvisada e me deu leite, um caneco de leite e pão. Isso 3 vezes por dia. Quer dizer, ele nos respeitou também. Não tinha nada nesse escritório, senão uma camada de feno no chão, mas éramos umas 2 ou 3 noites só que a gente ficou lá. Depois nos colocaram naquele trem e nós fomos para Hof para ser trocado por russos. Nós tivemos nos apresentar na prefeitura. Peguei os passaportes dela e meu, ela estava do meu lado, e segurei. Quando da prefeitura saíram 2, 3 estrangeiros, podiam entrar 2, 3. Mas na frente desse portal da prefeitura, tinha um russo com um carabina. E esse carabina, de repente, estava em cima da minha barriga. Digo, ué, se ele agora aperta o gatilho, como eu já tinha lido muito policial, eu sabia que quando ele aperta, ele fecha os olhos. Digo, não, vamos olhar no olhar dele. Olhei no olhar do russo e ele com o carabina aqui em cima da minha barriga, bem visível. Que ele levantou, quando saíram 2, a minha irmã e eu entramos, apresentamos-nos no comandante russo. Ele pegou o passaporte, olhou do lado, cabeça para cima. Eu disse, dá licença, e virei o passaporte, daí ele viu a fotografia e eu disse, amerikansky. Ele não falava inglês. Digo, amerikansky, eu sabia que era o russo que ele ia entender. Daí ele nos deu uma espécie de salvo-conduto e uma semana depois fomos chamados para ser deportados para a zona de ocupação americana. Fomos colocados num trem. Eu não sei quem de vocês viu o filme Dr. Zhivago, aqueles filmes aglomerados. Era um vagão de carga, sem banco, sem nada, com 2 portas de cada lado, onde estava um russo com um carabina, porque nós passamos pelo Niemandsland, pela terra do ninguém. São 3 quilômetros entre cada ocupação, cada ocupação americana por os russos. Em Hof, na cidade de Hof, fomos trocados. 1, 2, 3 do lado russo para 2, 3 ucranianos que estavam refugiados na Alemanha ou que eram do regimento Vlosov, que lutavam no lado alemão. Então, estávamos a minha irmã e o meu filho e eu, nos 3 que fomos trocados. Ele no carrinho dele, no carro de nenê,
com as nossas pertences embaixo, o nenê em cima, e nós com as bolsas que a gente podia carregar. Chegamos na zona de ocupação russa. O Deutsches Museum estava completamente vazio, não tinha mais nada daquelas de objetos de exposição. Era vazio e era a central da Unesco, onde todos os estrangeiros e os soldados de ocupação, dos amigos, dos aliados, tinham acesso livre. E ali fomos alistados e tinha um soldado americano que dava para cada um que foi estrangeiro, que foi aceito, uma tira de papelão ondulado. Quando ele viu a minha barriga, que já estava bastante crescida, ele dobrou o papelão e me deu 2 camadas desse papelão. Pegou uma faca, cortou de cima para baixo e era a minha cama. Meu Deus, meninos, que coisa dura. Esse chão em cima, com a barriga, que você já não sabe mais de que lado virar. Mas passou e 2, 3 dias depois fomos levados para a Funk-Kaserne. Lá ficamos e lá nasceu o meu segundo filho. Eu tinha me separado do meu marido, do primeiro marido, em 46. 46 já no acampamento, já no quartel da aeronáutica, e ele não podia entrar no acampamento por ser alemão, mas uma amiga nossa levou os meninos para o portal, ali na entrada. E um dia ele voltou só com o nenê no carro, chorando, que o meu marido e a sogra tinham pego o meu nenê, que tinha 1 ano e pouco, 2 anos. 2 anos ele já falava. E que sumiu com ele. Eles esperavam passar um bonde, pegaram a criança, pegaram o bonde e sumiram. E como a minha irmã trabalhava na secretaria desse acampamento de estrangeiros, falando fluentemente inglês, avisou os americanos e eles mobilizaram a polícia toda. Todas as estações de estrada de ferro, todas as estações de ônibus, todas as saídas de Munique, todo carro que saía era controlado. E de noite, realmente, isso foi meio-dia, de noite eles pegaram eles com passagens na estação de trem para a zona de ocupação russa, porque os trens já andavam, né? Pegavam eles com o menino. E me trouxeram o menino de volta meia-noite, num jipe, 3 desses, do tamanho do Júlio, tá? Com uniforme, com tudo quanto manda figurino, com decorações e tudo. E o meu filho, loirinho, bonitinho, mami, Candice, para ele ficar quietinho, encheram ele de bolacha e de chocolate e de bombons. E ele estava feliz da vida. E ele nunca tinha visto luzes de noite, porque estávamos no acampamento. Eles passaram por Munique toda iluminada. Viele Lichter, muitas luzes e Candice. E me trouxeram o menino de volta. Isto foi até 47. 47, a Organização de Repatriação de Brasileiros juntou os brasileiros. Fomos de trem para Hamburgo. Pegamos o Santarém, que era um navio de 6.000 toneladas, uma casca de nós toda enferrujada. Foi o navio Frankenberg, que foi dado depois da Primeira Guerra Mundial como represália para o Brasil. Fez cargueiro na costa brasileira, tiraram toda a carga, botaram beliches e repatriaram em 5 ou 6 viagens brasileiros da Alemanha. E com a primeira, porque nós tínhamos passaportes válidos ainda, sempre revalidado pelo consulado português, fomos os primeiros que vieram, os meus 2 filhos e eu. A minha irmã já tinha vindo antes, mas isso é outra história. 1º de fevereiro, em 47, eu desembarquei no Rio de Janeiro, com o Santarém. Júlio, se eu não conto o que eu vivi, como é que futuramente alguém vai saber como é que foi esta vida? Porque não é só minha vida, é uma época inteira, tá? É uma época difícil, foi uma época difícil para todo mundo, para muita gente. A minha vida, o meu destino, o meu lugar é mínimo
fino que nem um cabelo em tudo isso que aconteceu. Mas aconteceu para mim. Me formou como pessoa, porque eu fui para lá com menina de 18 anos, mimada, cuidada, pelo amor de Deus, não faça nada, né? E voltei com uma experiência, uma carga de experiência bastante boa. Eu não quero dispensar nada, nenhum dia da minha vida. Únicas coisas que eu gostaria de não ter vivido foi o bombardeio de Dresden e a morte dos meus 2 filhos. O resto da minha vida, eu acho que foi uma vida bem vivida, uma vida cheia, uma vida rica, uma vida feliz. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.